Você é tímido? Eu sou. Além de tímido, eu sou completamente circunspecto. Só que as pessoas que conversam comigo hoje não notam essa particularidade da minha personalidade muito, porque eu consegui controlar isso. Mas na minha adolescência, eu era muito mais tímido, mas muito mesmo. E muito mais circunspecto também. Quem não entende o que é circunspecto é a pessoa que fica muito na dela mesma, entendeu? Pensa muito antes de fazer as coisas, não gosta de se expor, entendeu? É um dos traços praticamente primos ou irmãos siameses da timidez. E graças a muita sorte, uma das coisas que me ajudou a lidar com a timidez é quando eu descobri o RPG. Meu nome é Maop e através desse vídeo eu vou contar um pouquinho como eu lidei com isso. Espero que vocês gostem. A minha adolescência, fase de criança em diante praticamente, eu sempre vivi meio em extremos. Se por um lado eu queria muito convívio com outras pessoas, descobrir amizades, brincar, namorar, por outro lado eu tinha uma extrema dificuldade de me relacionar com as outras pessoas. Isso porque eu tinha medo de rejeição, medo de não ser aceito, de ver como as pessoas me tratariam. Era meio complicado, foi uma fase muito complicada da minha vida, entendeu? E na escola principalmente, eu ficava muito na minha, entendeu? Eu não tinha contato com muitas pessoas, embora ansiasse por esses contatos. E a timidez que eu tinha era tão grave que chegava muitas vezes eu me isolar, entendeu? Ou em casa ou no pátio da escola, para evitar falar com outras pessoas. Justamente porque eu não tinha direito o que falar. Eu tinha, além da dificuldade, falta de assuntos, por assim dizer. Entendeu? Ainda mais na época que eu vivi, não tinha internet praticamente. Então a gente não tinha muitos assuntos. Os assuntos que tinham eram de televisão. E as coisas ficaram assim durante bastante tempo. Só começaram a mudar para mim quando em 1989 eu descobri o RPG. Eu sempre gostei de ler, isso desde jovem. Eu lembro que meus 9 anos eu já gostava de pegar o jornal Globo, que meu avô trazia do trabalho dele todo dia, e eu gostava de ficar lendo. Eu comecei a leitura lendo jornais na época. E isso durou bastante tempo. Só que com o tempo, isso já tinha meus 11, 12 anos, eu percebi que as notícias estavam se repetindo muito no jornal. Era sempre falando de política de roubo, morte, assalto ou acidente. Pouquíssima variedade tinha. E olha que na época meu avô gostava do jornal o Globo, que era um dos jornais mais variados que tinha. E o jornal mais variado estava se repetindo todo dia. Por causa disso eu acabei desistindo e perdi o gosto por ler jornal. Eu acho engraçado hoje em dia as pessoas falarem porque o jornal de papel está morrendo por causa da internet. Não. O jornal de papel está morrendo porque as reportagens passaram a ser secundárias ao que eles queriam vender. Entendeu? Eles queriam vender morte porque morte vende. Só que eles esqueceram que as pessoas com o tempo elas vão ficando anestesiadas. Hoje em dia no Brasil é tanta morte, tanto assalto, tanta bandidagem, que as pessoas já não estão mais se espantando com isso. Chegou um ponto que todos nós estamos anestesiados. Então, por mais escandalosas que sejam as notícias,
que eles imprimam na manchete de jornal, o povo tá nem mais aí. Entendeu? Não vai comprar jornal para ler uma coisa que eles leram ontem, só mudando os nomes. Então é isso que matou a indústria, eles mesmos. Então, como eu já estava acostumado a ler, não tinha mais jornal, comecei a ler livros. E de lá pra cá comecei a gostar cada vez mais de ler. Isso me ajudou muito quando eu descobri o RPG. Mas o que raio é o RPG? Muita gente deve estar se perguntando. O RPG é a sigla para Role Play Games, que traduzindo para o português seria jogo de interpretação de personagens. Numa partida de RPG, existem vários jogadores. Você pode jogar de 2 pessoas até quantas um mestre de jogo conseguir manipular. O mestre de jogo seria o juiz dessa partida, por assim dizer. Ele cria uma história, entendeu? E os outros jogadores criam personagens para viver essa história. Os personagens podem ser os mais variados possíveis. Desde uma pessoa dos tempos modernos, até um viajante espacial do futuro, ou um cavaleiro medieval do passado. Você também pode viver personagens sobrenaturais, como ser um anjo, um lobisomem, um vampiro. Tudo dependendo de como é essa história. Para melhor de entender, é como se fosse uma história de um filme em que você vivesse os personagens principais. Gente, é muito mais difícil explicar do que jogar o RPG. Mas é fantástico. É uma das minhas grandes paixões até hoje. Então vamos lá. Como eu falei, em 1989, eu gostava muito de ler já nessa época. Eu tinha 14 anos, ia fazer 15 anos se eu não me engano. Então eu descobri o RPG no começo na escola, na biblioteca da escola, através dos chamados na época livros-jogos. O que são os livros-jogos? Os livros-jogos, eles são livros que você lê a história, mas ao final de cada página, ou ao final de cada sentença, entendeu? Parágrafos grandes, dependendo da história, o livro te apresenta escolhas do que aquele personagem vai fazer. Um exemplo, você é um mercenário, um caçador de recompensas. Isso eu estou contando uma história do livro. É um caçador de recompensas, entendeu? Você está há algum tempo já, alguns dias, sem trabalho, só que o dinheiro está acabando. E você resolve ir até a guarda da cidade, que é para poder ver um novo trabalho para você. Chegando na guarda da cidade, você vê que no mural de recompensas existe somente 2 cartazes de procurados. Um de John o Terrível e outra de Jane, a ladra furtiva. Qual dos 2 você quer pegar para caçar? Se for John o Terrível, você vai para a página 179. Se for Jane, a caçadora furtiva, vá para a página 80. E assim você vai lidando. Você escolhe um ou outro, vai para a página correspondente e ali você vai ler uma outra parte da história e no final vai ter outras opções para você até você conseguir chegar ao final da história. O interessante desse livro é que seu personagem pode ter sucesso, ter fracasso e até morrer durante a história. E se você estiver insatisfeito com o que aconteceu com a história, basta você voltar para o início, ler de novo e escolher outras ações. Com isso você pode ler o livro 10 vezes seguidas ou muito mais e sempre a história é diferente do que você leu antes. É claro, as ações que você achou que valia a pena repetir, você repete. Mas outras ações que você gostaria de mudar, você muda. Gente, é uma coisa fantástica de se ler, entendeu? De se vivenciar. É um jogo que você praticamente joga sozinho e ao mesmo tempo se diverte imensamente. Depois que eu descobri o livro Jogos, a minha vida na época melhorou muito. Porque justamente, como eu falei, eu não tinha o costume, embora quisesse muito, de me socializar com outras pessoas. Justamente porque
Nessa época que eu vivia, os garotos eram muito, como eu posso dizer sem ofender? Esquece, não tem como. Babacas, estúpidos, idiotas, energúmenos. Homens que tinham que provar constantemente que eram homens. Mesmo que só tivessem 11, 12, 14, 17 anos. Entendeu? Então era uma época que o machismo imperava muito. E isso através de brincadeiras sem graça, tipo carniça, entendeu? Que quem não conhece o que é carniça, é você ficar pulando. Um tá agachado e o outro vem pulando pelas costas do outro, entendeu? Por cima do outro. E no final, quem fica por último acaba tomando pancada. Corredor polonês, entendeu? Que era, fazia dois grupos, um de cada lado. E uma das pessoas tinha que passar no meio enquanto os outros davam porrada. É. E fora diversas outras brincadeiras. Entendeu? Eu nunca gostei muito de jogar futebol. Porque eu tinha um azar do caramba. Toda vez que eu jogava bola, eu sempre arrebentava a cabeça do dedão do pé. Isso acontecia diversas vezes comigo. Embora eu, na época que eu era criança, até gostava de jogar um pouco bola. Até perder a cabeça do dedão. Aí eu desisti. Então, acabava eu ficando muito em casa muitas vezes. Entendeu? E quando eu descobri os livros-jogos, eu passei a ter uma distração muito grande. Isso me ajudou muito a ficar em casa sem cair em depressão. Depois disso, eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a trabalhar cedo, entendeu? Comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. E isso me acabou tomando um pouco mais de tempo para ler. Só que também me ajudou a descobrir outras coisas. Até que em 1993 eu realmente conheci o RPG de mesa. Eu conheci do Genir. O livro do Genir mudou, entendeu? A minha vida a partir dali, justamente porque ele me apresentou ao RPG de mesa. A diferença do RPG de mesa para os livros-jogos que eu estava acostumado era que no RPG de mesa eu não jogaria sozinho. Eu jogaria com outras pessoas, compartilhando uma história em comum. Quando eu peguei esse livro para ler a primeira vez, eu pensei que ele era um livro-jogo também. Até porque ele também era da série Aventuras Fantásticas, que era a série dos livros-jogos. E depois é que eu fui lendo e fui percebendo que, além da história, ele tinha um sistema de jogo que permitia uma pessoa central, conhecida como mestre de jogo, fazer a história fluir para os outros jogadores. Eu tinha alguns conhecidos na época e acabou eu, junto com essas outras crianças na época, adolescentes, a gente começou a jogar. Mas era muito maneiro, entendeu? Porque os nossos personagens, na ficha de jogo do personagem, entendeu? A gente anota as características do personagem, o quanto que ele é forte, o quanto que ele é ágil, o quanto que ele é inteligente. E também a gente anota o que as coisas que ele sabe fazer. Se é um guerreiro, se ele sabe lutar bem de espada, se é um ladino, se ele sabe bem abrir fechaduras, se é um mago, que ele conheça as magias dele. E foi muito divertido na época. Embora o sistema do Genir fosse muito simples, as regras, para você ter uma ideia, a gente usava um dado de 6 lados, ou 2 dados de 6 lados no máximo, para poder fazer o jogo acontecer, entendeu? As coisas foram muito divertidas. Eu sinto, de certa forma, um pouco de saudade daquela época, da simplicidade que era. E por eu ser o dono do jogo, eu passei a ser o do Dungeon Master, o mestre de jogo. E eu gostei muito dessa sensação. Embora eu gostasse muito de jogar, eu gostava muito mais de criar a história e envolver os jogadores nela. E eu era bom nisso.
As coisas estavam indo bem, mas começou a se dar problema. Eu com o trabalho, as outras pessoas com suas atividades, gente estudava, os horários não estavam conciliando. Mas isso na época não foi uma coisa ruim, porque por esse tempo extra que eu tinha, eu acabei encontrando um outro grupo de RPGistas. Tudo começou quando eu reencontrei um amigo meu, o Marcelo. E numa conversa, descobri que ele também era RPGista. Só que de um sistema de jogo muito diferente do Geni. Quando eu conheci GURPS, foi uma evolução completa na minha maneira de jogar RPG. Porque até então eu ficava muito preocupado com a história. E os jogadores que lidavam comigo, por serem inexperientes, a gente acabava perdendo muito tempo em coisas que poderiam ou não ser possíveis. Já o GURPS é um sistema voltado para as regras. É um sistema que tenta catalogar qualquer tipo de ação possível na vida real. Você quer pegar uma pedra e tacar em alguém. O sistema te dá o teste necessário que é para poder você realizar essa ação. Isso é uma das coisas que tem. E tem centenas de outros. Parece chato, mas não é. Porque ele elimina aquela coisa de que é possível ou não é. Tudo que é possível praticamente está descrito no livro, no módulo básico do jogo. E a gente podendo ter certeza de coisas que podem ou não ser feitas, acaba trazendo um realismo maior para a mesa de jogo, misturado dentro da fantasia. E em GURPS, jogando GURPS, eu vivi algumas das melhores aventuras na mesa de jogo que eu já vivi até hoje. Quando eu fui apresentado ao Marcelo, aos outros integrantes do grupo, cara novo, sem saber de nada, entendeu? Mas o pessoal não me zoou. Tá bem, zoaram um pouquinho. Afinal, cara novo, sem saber de nada. Mas todo mundo foi muito legal comigo. E passei a ter uma amizade grande com todos eles. Junto com o trabalho que o RPG me proporcionava de mexer com minhas expressões, minha vontade de fazer coisas que geralmente eu não conseguia fazer, eu acabei lidando muito com minha timidez. Eu fui deixando cada vez mais de ser tímido. Na época também eu acabei arrumando um trabalho e junto com isso, com o trabalho e com o RPG, a minha timidez foi caindo cada vez mais por terra. Foi nessa época que eu tive mais facilidade para sair com outras garotas, com mulheres, mais jovens, mais velhas, da mesma idade que eu. Também consegui lidar mais com as questões de casa, que eu era muito retraído e essa retração acabava provocando atritos com meu padrasto, com meus irmãos adotivos. Então as coisas foram se desenvolvendo melhor porque eu consegui lidar melhor com aquilo que eu sentia e com aquilo que o mundo apresentava a mim. Eu acho que se eu não tivesse encontrado o RPG, eu teria passado por muito mais dificuldades. Entendeu? Antes do RPG, chegou uma época que eu estava praticamente em depressão. Aquela coisa boba de que todo adolescente praticamente sente. E se fala que não sentiu, ou é porque vive em mundo de conto de fadas, entendeu? Ou tá mentindo. Aquela coisa de incompreensão, que todo mundo tá contra ele, que só ele enxerga as coisas certas, que o mundo é muito difícil e de repente seria a melhor coisa sair desse mundo. Mais ou menos isso que vocês estão pensando mesmo. Eu queria às vezes sair desse mundo. E não por nave espacial. Mas enfim, graças aos deuses, eu consegui achar uma coisa que me permitiu colocar para fora e outras para dentro, que me ajudaram muito a lidar com isso. E muita coisa que me ajudou, que me trouxe felicidade e até mesmo formou minha personalidade até hoje, dias de hoje, com certeza eu devo aos Místicos da Noite, que é o nome do grupo que eu participei junto com o Marcelo, com o Walter, com o Henrique,
com o Eric e com vários outros, com o Telmo, porque foram os primeiros, vamos colocar assim, amigos que realmente eu tive com coisas em comum. As personalidades deles eram muito diferentes entre si, mas a zoação corria solta na mesa de jogo. Como eu disse, ao jogar GURPS nos Místicos da Noite, aconteceram algumas das melhores histórias que eu já tive até hoje, jogando partidas de RPG. E como esse é um assunto enorme, eu quero contar para vocês tudo que eu vivi ao longo de todos esses anos jogando RPG. Essa vai ser uma série de vídeos. E no próximo vídeo, eu pretendo contar já algumas das histórias que aconteceram na mesa de jogo. E assistam, porque vocês vão se divertir muito, porque foram muito hilárias. Mas tem uma coisa que eu quero fazer ao final de cada vídeo desse. Havia uma revista que eu lia na época, que era especialmente voltada para o RPG. Era a revista conhecida como Dragão Brasil. E lá tinha uma coisa que acontecia muito nas nossas mesas de jogos. Histórias engraçadas, vividas por diversos jogadores. E eu tenho vontade de dar essas tiradas. Então, ao final de cada vídeo agora, iremos apresentar as lendas da mesa de jogo. Sim, lendas que aconteceram com jogadores conhecidos por mim, ou histórias que eu ouvi falar do que houve em RPG. Uma das coisas que é enganosa pra caramba é que muita gente falava na época: ah não, só pessoa inteligente consegue jogar RPG. Não! Só que as histórias que acontecem na mesa de jogo desmentem muito essa teoria, porque os personagens, eles tomam as ações que seus criadores querem. E os criadores são humanos. E por mais inteligente que um humano possa ser, eles também podem ser burros. Einstein não criou a bomba atômica? Então, como eu disse, ao final de cada vídeo nós teremos as lendas da mesa de jogo. Mas antes disso, desce a barrinha aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Compartilha com o pessoal que você conhece, compartilha com outros jogadores de RPG, dá uma compartilhada no vídeo. Valeu? E vamos lá! Como eu não quero colocar os jogadores, que inclusive muitos são amigos meus até hoje, embora a gente esteja meio afastado por conta da distância que a gente mora, em situações embaraçosas, eu não vou colocar o nome de nenhum jogador. E vou até trocar o nome de alguns personagens, para ficar mais difícil deles serem reconhecidos. Mas quem presenciou, quem viveu essas aventuras com a gente, com certeza vai lembrar. Então vamos lá. Para começar, algumas passagens dos Místicos da Noite. Depois de conseguir salvar uma donzela em perigo e conseguiram a recompensa. Também tinham pego as moedas de ouro todinha que tinha no castelo do vilão. E ao passar por uma cidade, resolveram melhorar seus armamentos. Afinal, eles estavam com dinheiro para comprar melhores armaduras, melhores espadas. Beleza. Chegaram na cidade, foram até a ferraria, onde vendia as armas, e começaram lá a fazer suas compras. Quando o Radcliffe olha na parede e vê um bumerangue imenso, maravilhoso, em ouro, afiadíssimo, chegava a brilhar com o seu fio. Ele ficou apaixonado, mas perguntou, é claro, quanto que custava. O carinha que estava vendendo as coisas virou para ele e falou: olha, esse bumerangue não está à venda. Esse é o melhor trabalho que eu já fiz, entendeu? É um bumerangue fantástico e realmente eu não vou vendê-lo. Isso levantou, abriu os olhos mais ainda de Radcliffe. Radcliffe virou para ele: pô, mas o que esse bumerangue faz? Ele destrói praticamente qualquer coisa que entra na frente dele e sempre retorna para a mão do dono. Radcliffe olhou assim: ah, não acredito. Ah, não acredita? Pera aí que eu vou te mostrar. O comerciante pegou o bumerangue da parede, foi lá fora. Tá vendo aquele carvalho lá na frente? Radcliffe e os outros. Sim. Ele pegou, mirou, arremessou.
O bumerangue, tu. Quando chegou no carvalho, passou através do carvalho, que era enorme, e cortou o carvalho ao meio. O comerciante levantou a mão e o bumerangue deu a volta e pá! E ele segurou. O Radcliffe ficou desesperado para comprar esse bumerangue. Eu quero esse bumerangue, eu quero esse bumerangue. Vende esse bumerangue para mim, eu preciso desse bumerangue. Rapaz, vende esse bumerangue para mim. Aí o cara, pô, não vendo, mas você não teria dinheiro para pagar esse bumerangue. Quanto que você quer? Me dá 5.000 peças de ouro então. O Radcliffe só tinha 1.500. Ele pegou emprestado com o resto do grupo. Eu vou te devolver, eu tenho que pegar esse bumerangue. Ele pegou emprestado com todo mundo. No final juntou as 5.000 moedas de ouro e deu na mão do cara. O cara foi e deu o bumerangue a ele. Radcliffe abriu um sorriso de orelha a orelha. E o pessoal ficou feliz também, porque afinal era uma arma fantástica. E quando eles terminaram a última aventura, eles acabaram não matando o feiticeiro, que eles achavam que ia matar. O cara fugiu e eles estavam indo atrás desse cara para vingança. Quando chegaram na cidade do cara, o cara se escondia no subterrâneo, eles procuraram, entraram no subterrâneo. Eles estavam lá quando de repente na frente deles me aparece uma centopeia gigante, como se fosse uma lacraia, de mais ou menos uns 3 metros de comprimento. Quando Radcliffe disse, deixem comigo, ele sacou o bumerangue dele, mirou e arremessou. O bumerangue dele saiu com uma tremenda velocidade, bateu na centopeia, lacraia gigante e dividiu ela ao meio. E Radcliffe, é claro, levantou a mão para buscar seu bumerangue. E na mesa de jogo, o jogador que fazia a ação de Radcliffe se empolgou, levantou e falou a mesma coisa. Márcio, eu levanto a mão para poder segurar meu bumerangue. Eu falei, fulano, que eu não vou dizer o nome dele, o bumerangue deu a volta e começou a voltar para tua mão. Ele com a mão aberta, eu falei, o bumerangue fez isso, ó. Quando ele ia chegar na tua mão, ele foi para cima, virou para cima, começou a cavar por dentro da parede, do túnel, do teto, e sumiu. E o jogador, coitado, a ação dele foi essa. Maop, ele foi embora? Aí eu, foi. Eu perdi meu bumerangue? E eu, perdeu. Você só vê só o buraco que ficou da onde ele foi embora. Aí ele. E os outros jogadores começaram a zoar. Ah, você não entendeu? Ele volta para a mão do dono. O dono dele é o cara que vendeu o bumerangue para você. Ele voltou para ele. Nesse ponto, ele abaixou a mão, virou para um lado, virou para o outro, olhou para cima de novo, voltou para baixo. Eu quero meu bumerangue! Eu vou voltar lá, eu quero meu bumerangue! Ele vai me dar meu bumerangue ou meu dinheiro de volta! Ele ficou revoltado. Só que eles estavam já perto do final da aventura. Não tinha mais como voltar. Eles acabaram a aventura, conseguiram pegar o feiticeiro e na mesma hora que acabou a ação dele, eu tô voltando, acabou, matamos, acabou tudo, tô voltando para aquela vila, tô voltando para aquela aldeia. Todo mundo foi atrás dele. Ele cavalgou, até chegar na aldeia. Quando chegou na aldeia, ele foi direto aonde, na ferraria onde vendia as armas. Ele abriu a porta, não pensou 2 vezes. E isso é ação do jogador imitando o personagem. Ou vice-versa. Eu quero meu bumerangue. Aí eu virei pra ele, fulano, tá vazio, não tem ninguém ali. Aí ele, Maop, tem aquela porta onde ele foi buscar as armas lá atrás, não tem? Atrás do balcão? Eu tenho. Tá aberta? Tá. Eu fui lá dentro, abri a porta, entrei, eu quero o meu bumerangue. Eu, fulano, não tem ninguém ali. Aí,
Tá vazia a loja, Maop? Eu, tá. Ele fugiu, Maop? Eu, parece que sim. Desgraçado! Desgraçado! Eu vou atrás dele! Eu vou correr atrás dele até eu conseguir recuperar o meu bumerangue! Eu vou correr atrás dele! Resultado, o jogador ficou tão revoltado que 15 aventuras depois ele ainda estava correndo atrás daquele comerciante em busca do bumerangue dele. Isso é só uma das histórias que aconteceram na mesa de jogo dos Místicos da Noite. E tem dezenas de outras. Uma mais engraçada que a outra. Espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto eu gostei de contar. Gente, até a próxima. Não esquece do like, de se inscrever no canal e de compartilhar o canal. E acompanhe as outras séries da minha vida de RPGista. Até a próxima.